Trump nunca mais vai entender Lula. Enquanto Donald Trump acusa, grita e ameaça, Lula age com estratégia silenciosa, mas devastadora. No momento em que os olhos do mundo estavam voltados para a parada militar na China e para as palavras inflamadas de Trump, foi Lula quem fez a jogada mais inesperada e poderosa. Convocou uma reunião de emergência dos BRICS por videoconferência. Mas não foi qualquer reunião. Foi uma resposta cirúrgica, quase simbólica, que mudou o tom da geopolítica em poucas horas. Todos os líderes atenderam ao chamado. Vladimir Putin, direto de Moscou. Xi Jinping, ainda nas instalações do desfile. Narendra Modi, da Índia. E até o presidente da África do Sul. Todos, sem exceção, pararam para escutar Lula. Não porque ele grita como Trump, mas porque ele representa hoje algo que os Estados Unidos perderam. Coerência, maturidade e influência real entre os povos. Lula não está brincando de presidente. Ele está liderando uma virada histórica. E essa virada começou com uma simples frase que reverberou no início da conferência. Não aceitaremos provocações de quem teme perder o controle do mundo. Essa frase foi dita por Lula sem alterar o tom de voz, sem teatrinho midiático. Apenas verdade crua. Foi ali, naquele instante, que Trump perdeu o jogo geopolítico, ainda que estivesse convencido de que estava vencendo. Lula não só respondeu à acusação de conspiração feita por Trump contra Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un, ele aproveitou para organizar a resposta conjunta dos BRICS, colocando o Brasil como ponto de equilíbrio diplomático. E essa jogada foi muito mais séria do que parece. Porque pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um país latino-americano lidera uma coalizão capaz de dizer não aos Estados Unidos e ser ouvido com respeito. Trump, acostumado a ver o Brasil como um quintal submisso, simplesmente não entendeu o que aconteceu. Ele esperava que Lula se calasse, que o Brasil apenas observasse de longe. Mas não. Lula se posicionou e, mais do que isso, assumiu a dianteira da resposta global a um império em crise. Isso mostra que não estamos mais em um mundo unipolar. O Brasil de Lula não é um país coadjuvante, é protagonista. E o símbolo dessa mudança não é uma base militar, não é um míssil, não é uma ameaça. É um link de videoconferência com 5 líderes mundiais decidindo juntos o que fazer diante da arrogância estadunidense. Isso é mais poderoso do que qualquer desfile de tanques. É impossível exagerar o que isso significa. Pela primeira vez, o mundo não está esperando o que os Estados Unidos vão fazer. Está observando o que o Brasil vai propor. Lula, com seu histórico de diálogo com países africanos, árabes, asiáticos e latino-americanos, virou o articulador-mor da nova ordem multipolar. Isso incomoda Washington. Isso assusta Trump. Porque eles sabem que o verdadeiro perigo para a hegemonia deles não são bombas, são alianças. E Lula é mestre em construir alianças. O Brasil, que já foi usado como fantoches da Casa Branca, hoje é uma peça-chave no tabuleiro global. E quem colocou o país nessa posição foi Lula. A diplomacia do presidente brasileiro não é baseada em submissão, mas em soberania. E quando Lula convoca os líderes do BRICS, ele não está apenas buscando apoio, ele está articulando contraofensivas econômicas, comerciais e, se preciso, políticas. E Trump sabe disso. Ele sabe que a verdadeira força do BRICS não está nos exércitos, mas na possibilidade de redesenhar o mundo sem pedir permissão aos Estados Unidos. E por isso ele surta, por isso ele acusa, por isso ele teme. Trump entende de força bruta, mas não entende Lula, porque Lula joga o jogo com inteligência, com estratégia e com verdade. Essa reunião emergencial, que para a imprensa ocidental foi apenas mais um encontro, será estudada no futuro como o ponto de virada. Foi o momento em que o Brasil deixou de apenas participar do BRICS para realmente liderar sua alma diplomática. E isso foi feito sem tanques, sem ameaças, sem gritaria. Foi feito com liderança, com articulação e com coragem. Uma coragem que nenhum presidente brasileiro do passado recente teve. Enquanto isso, Trump grita para suas plateias fanáticas que está sendo vítima de conspiração. Ele não percebeu ainda que o mundo já mudou, que os tempos em que os Estados Unidos ordenavam e o mundo obedecia estão ficando para trás. E Lula é um dos principais responsáveis por essa mudança. E há mais.
Durante a videoconferência, segundo fontes internas, Lula teria mencionado o risco de novas guerras por conta da insistência de Washington em se posicionar como único juiz do planeta. Ele alertou: se continuarmos permitindo provocações, estaremos alimentando um conflito que poderá escapar do controle. Foi aí que Putin, segundo relatos, balançou a cabeça em sinal de concordância. Xi Jinping permaneceu sério. Mas todos entenderam o recado. Lula não estava apenas respondendo a Trump, estava alertando o mundo. E nesse contexto, quem parece o verdadeiro líder da estabilidade global? Quem parece o mais racional, o mais equilibrado, o mais estratégico? Não é Trump, não é Biden, não é Macron, é Lula. O Brasil não está apenas reagindo aos fatos, está moldando os fatos, está antecipando os riscos, está chamando o mundo à razão, e isso tem um peso que nenhum míssil dos Estados Unidos pode neutralizar. Quando o Brasil virou centro de gravidade da nova ordem mundial, o que mais incomoda os Estados Unidos não é apenas a aproximação do Brasil com China, Rússia ou Irã, é a autonomia de Lula em não pedir bênção para ninguém. O mundo sempre esperou que o Brasil seguisse o que Washington ditava, mas agora presencia algo jamais visto. O presidente brasileiro convocando cúpulas internacionais sem sequer consultar a Casa Branca. Quando Lula ligou para Xi Jinping, para Putin, para Modi, ele não buscava aprovação. Ele assumia uma responsabilidade histórica. O Brasil virou ponte. Ponte entre Ocidente e Oriente. Ponte entre nações saqueadas e novas potências emergentes. Ponte entre a resistência e a reconstrução. Trump vê isso com desespero, porque sabe que uma América Latina liderada por Lula não volta mais para o cabresto. O povo latino-americano, antes submetido ao medo da repressão, agora observa o Brasil como exemplo de que é possível dizer não ao império e ainda prosperar. E esse é o verdadeiro pavor dos estrategistas em Washington, o efeito dominó. Se o Brasil cresce com os BRICS, se a Argentina segue, se a Bolívia desperta, se a África se junta, o dólar entra em colapso. E se o dólar cai, cai também o poder de chantagem econômica que sustentou os Estados Unidos por mais de 70 anos. E Lula entende isso como poucos. Por isso, durante a conferência emergencial, não falou apenas de diplomacia, falou de moeda, falou de energia, falou de segurança, falou de futuro. Ele propôs de forma direta a aceleração do projeto de uma moeda única para transações entre países do BRICS. Uma moeda que não dependa do dólar nem do euro. Uma moeda que escape do controle do sistema bancário ocidental. E foi a primeira vez que tal proposta ganhou o endosso imediato de todos os líderes presentes. Xi Jinping teria dito: se o Brasil liderar esse processo, nós acompanharemos. Essa frase tem peso histórico, porque mostra que a liderança de Lula não é simbólica, é real, é prática, é decisiva. Agora imagine o petróleo da Rússia, o gás da África, os grãos da Argentina, os minérios do Brasil, todos comercializados fora do sistema financeiro ocidental. O que isso representa? Uma quebra da hegemonia, uma nova ordem. E quem está orquestrando esse processo não é um general, não é um banqueiro, não é um magnata. É Lula, um operário que o mundo inteiro tentou subestimar. Mas a história está mostrando que ele é muito mais que um presidente. Ele é um eixo de articulação global. E é isso que Trump nunca vai conseguir entender. A inteligência dos Estados Unidos sabe que não tem como enfrentar o Brasil por vias diretas. Um confronto diplomático com Lula geraria revolta em dezenas de países. Por isso, a nova estratégia é a sabotagem indireta. Pressão via FMI, bloqueios disfarçados, campanhas midiáticas de desinformação, tentativa de desestabilizar o real. Mas nada tem funcionado. Porque o Brasil de Lula aprendeu a diversificar seus aliados. Se antes dependia exclusivamente de Estados Unidos e Europa, hoje negocia diretamente com Rússia, China, Irã, Indonésia, Turquia e até Emirados Árabes. O mundo mudou, e Lula entendeu isso antes de todos. Na videoconferência, outro ponto chamou a atenção: a pauta ambiental. Lula falou sobre a Amazônia como um ativo estratégico da nova ordem mundial. Não apenas como floresta, mas como reserva energética, farmacêutica, tecnológica e diplomática. Ele deixou claro: a soberania da Amazônia é do Brasil,
mas sua preservação será compartilhada com parceiros que respeitam nossa independência. Foi um recado claro para os Estados Unidos, França e União Europeia. A era em que potências mandavam missões ambientais para vasculhar os recursos brasileiros sem dar satisfações está chegando ao fim. Agora, para entrar na Amazônia, tem que passar por Lula. Esse novo posicionamento brasileiro incomoda até os aliados históricos de Washington. França e Alemanha começam a recalcular seus laços. Sabem que bater de frente com o Brasil é perda de influência. Estão tentando se reaproximar por vias comerciais e diplomáticas. Mas Lula não se deixa iludir. Ele escuta, sorri, aperta mãos, mas não volta lá atrás. Porque agora ele sabe o tamanho do Brasil e sabe que não precisa mais ajoelhar para receber investimentos. O mundo precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa do mundo. Trump, por outro lado, continua apostando na força bruta. Mas nem seus próprios aliados mais fiéis acreditam que isso funcionará contra um presidente como Lula. A credibilidade de Lula está em alta em quase todos os fóruns internacionais. Seu nome é citado com respeito nas cúpulas da União Africana, na Liga Árabe, na ASEAN e até no G20. E isso não se compra com bombas, se conquista com postura, com coragem, com verdade. E isso é o que mais falta ao Ocidente hoje: verdade. Enquanto Trump e seus seguidores gritam contra um mundo que não querem mais enxergar, Lula constrói pontes com quem quer construir o futuro. E essa videoconferência do BRICS foi o retrato disso. O Ocidente grita, o Sul global se organiza. E quem está no centro desse processo é o Brasil, com Lula à frente. Há momentos na história que não se repetem. Momentos em que um país periférico, colonizado, explorado, pisoteado, se levanta com tamanha firmeza que até as potências mais arrogantes param para ouvir. Esse é o momento do Brasil. E mais do que isso, esse é o momento de Lula. Não se trata de culto à personalidade. Trata-se de reconhecer que numa geopolítica onde os fracos são descartados e os submissos são premiados com migalhas, o líder brasileiro escolheu o caminho mais perigoso, o da soberania. A videoconferência com os BRICS foi apenas o símbolo. O que está por trás é muito maior. Lula quer redesenhar o papel do Brasil no mundo. E para isso, desafiou as regras do jogo. Ele afrontou o Banco Mundial ao sugerir uma linha de crédito paralela voltada para países em desenvolvimento. Enfrentou o FMI ao criticar os acordos draconianos impostos à Argentina. E o mais simbólico, defendeu abertamente a entrada de novos países africanos no BRICS, com direito a voz e voto. Algo que as potências ocidentais evitam a qualquer custo. Porque sabem que um BRICS com Brasil, África e Oriente Unido seria o fim da hegemonia ocidental. Os Estados Unidos estão em pânico. Porque mesmo com todas as agências de inteligência, com todo o aparato midiático, com toda a máquina de manipulação, não conseguiram impedir que Lula se tornasse a principal voz do Sul global. E isso não é pouca coisa. Porque hoje, países como Angola, Moçambique, Argélia, Etiópia, Indonésia, Tailândia, Bolívia, Equador, Nicarágua e até México estão pedindo para integrar um novo sistema. Um sistema onde não existe ajuda com juros abusivos, mas sim cooperação com respeito. E quem aparece nessas reuniões como articulador mor? Lula. Trump nunca entenderá isso, porque sua visão de mundo é a do muro, da imposição, do domínio, do medo. Mas Lula joga outro jogo. É o jogo da ponte, da voz compartilhada, da força vinda do diálogo, mas de um diálogo que não aceita subserviência. E essa diferença é irreconciliável. O que vem pela frente é um conflito de visões. De um lado, o império tentando se reerguer pela força. Do outro, um novo mundo sendo desenhado pela diplomacia das nações emergentes. Um mundo que não tem medo de falar em energia sem dólar, em soberania sem autorização, em desenvolvimento sem submissão. E se engana quem acha que tudo isso está distante. O conflito na Ucrânia está em vias de colapsar. A pressão dos BRICS está virando o jogo. A Venezuela pode explodir a qualquer momento e obrigar os Estados Unidos a se envolverem diretamente em solo latino-americano. A tensão entre China e Taiwan está em seu ponto mais crítico. A Síria se reergue com apoio russo. O Irã articula com o Brasil para integrar novos polos de influência. E dentro desse tabuleiro explosivo,
o Brasil está sendo tratado como peça-chave, porque é o único país com relações fortes com todos os lados: China, Rússia, Estados Unidos, União Europeia, África e América Latina. E isso ninguém jamais imaginou possível. Mas Lula fez acontecer, porque perder o controle sobre o Brasil é perder o controle sobre toda a América do Sul. E perder a América do Sul é perder o coração de um mundo que está renascendo. Um mundo que não quer mais servir, mas liderar. Um mundo que não quer mais escutar, mas falar. Um mundo que não quer mais sobreviver, mas construir um futuro, de igual para igual. E por isso, o que Lula fez nessa ligação com os BRICS não foi apenas mais uma agenda diplomática. Foi um ato simbólico de guerra contra a velha ordem. Uma guerra sem tanques, mas com ideias. Uma guerra sem drones, mas com alianças. Uma guerra onde a arma mais poderosa é a coragem de um país em não se curvar. Trump nunca mais vai entender Lula, porque Lula não pertence ao velho mundo. Lula é a senha de acesso para o mundo novo. Se inscreva no nosso canal para continuar recebendo verdades que ninguém mais tem coragem de dizer. Aqui o jogo vira e você faz parte da virada.